Bem-vindos de volta aos vídeos sobre jQuery e desta vez para darmos um pequeno salto, mesmo muito pequeno, aos selectors dedicados às forms, isto porque o jQuery contém então também um conjunto de selectors dedicado aos formulários. Ora, o que acontece com os selectors designados ou destinados aos formulários é algo que, entretanto, tem vindo a evoluir no jQuery. Inicialmente nós podíamos, por exemplo, fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um formulário muito simples. Form, vamos colocar aqui um input type igual a text. Ok, text, depois name igual a texto. Depois vamos colocar um BR, vamos colocar aqui um input type igual a password, name igual a ou texto password, ok, barra br, ou vamos colocar simplesmente br, é igual, e depois vamos colocar aqui o input type igual a submit, e o value igual a enviar. Ok, quando nós vamos aqui a refrescar a nossa página, cá está então um pequeno formulário, ok, temos aqui o nosso formulário, muito bem. Ora, o que eu queria explicar aqui, sinceramente, é o seguinte. Inicialmente o jQuery, nas versões mais iniciais, tinha selectors especiais para os formulários. Eu podia simplesmente escrever o seguinte, vamos imaginar aqui, neste caso, text, ok, .css, e agora vamos mudar o background color, yellow. Ora, e o que ia acontecer é que, nestas circunstâncias, este selector ia buscar todos os elementos do tipo text e iria alterar a sua cor de fundo para yellow. Vamos ver se isso funciona. Ok, neste caso fui buscar apenas a primeira, porquê? Porque é o único text que eu tenho. Depois tenho o password, vamos imaginar que eu tinha aqui dois texts. Neste caso vamos aqui copiar, vamos colocar texto 1 e texto 2. E portanto reparem como, obviamente, ele iria selecionar aqui os dois. Obviamente que se eu trocasse aqui para password, ele iria então selecionar ali a password. No entanto, está descrito na documentação do jQuery que, uma vez que estes selectors foram especificamente criados para o jQuery e não a partir das instruções de CSS, eles não tiram o máximo partido da manipulação que o CSS atualmente pode fazer com o DOM, ok? Através de uma função que é o Query Selector All. Ora, e neste caso, o que a documentação do jQuery nos aconselha a fazer é utilizar outro tipo de chamamento, ok? Neste caso pode ser através de um filter, pode ser através de um conjunto de outras expressões. Eu posso, por exemplo, utilizar simplesmente isto, neste caso input, para selecionar qualquer elemento input e, neste caso, vamos aqui ter então todos os elementos selecionados com este fundo amarelo. E, portanto, isto é válido porque corresponde a uma instrução da CSS. Mas eu posso depois simplesmente definir o seguinte. Posso colocar aqui name igual a texto 1. Ora, eu vou aqui corrigir colocando os apóstrofos no início e reparem como eu rapidamente estou, ou melhor, estava ou estaria. Caso eu tivesse isto bem escrito, vamos ver o que é que aconteceu. Input, ok. Neste caso, name texto 1. Esqueci-me de colocar aqui o parênteses. E reparem como eu rapidamente estou aqui a formatar os diferentes campos. Password ou texto password. Ok. E vamos ter aqui este terceiro formatado. Ok, e até mesmo o botão de Submit também poderá ser formatado. Neste caso nós iríamos ter que lhe atribuir aqui um nome, ou então utilizar um dos outros atributos, neste caso value igual a
enviar e vamos então testar e cá está o botão de Submit definido. Ora, esta forma de utilizar os selectors nos formulários terá interesse não agora para alterarmos aqui cascading style sheets e coisas desse género, mas para adicionar funcionalidades, ok? É na manipulação do DOM que nós vamos ter interesse em utilizar aqui depois os nossos campos dos formulários. Quer na manipulação, quer na criação de efeitos, enfim, nós podemos utilizar o jQuery para obter informações sobre os valores que aqui estão. Por exemplo, eu posso dar aqui um exemplo. Eu posso selecionar o botão enviar e neste caso posso colocar aqui, por exemplo, type igual a submit e o resultado aqui será igual. Neste caso, reparem, eu vou aqui alterar apenas para verem que o resultado é igual, mas imaginem que eu quero alterar o texto, por exemplo, do meu botão. Neste caso eu posso fazer simplesmente val e agora colocar aqui este texto, ou este é o texto novo do botão. E vamos ficar com um botão extremamente comprido, mas não há problema nenhum. Reparem, cá está, este é o texto novo do botão. E tudo isto fará muito mais sentido quando nós colocarmos aqui a atribuição de eventos, ok? Quando nós definirmos eventos, por exemplo, quando eu entrar aqui com o botão eu posso alterar o texto, ou quando, por exemplo, todos os campos estiverem preenchidos, ou houver um campo que não está preenchido, o botão pode estar desabilitado. Eu vou dar aqui, por exemplo, o exemplo de como é que eu posso, por exemplo, definir que o submit não irá fazer a submissão do formulário. Por exemplo, eu posso clicar aqui e reparem como automaticamente eu estou a tentar fazer a submissão do formulário, apesar de no meu formulário não ter aqui rigorosamente nada a explicar qual é o method e qual é o action. Okay? O method neste caso seria post ou get, e o action indicar-me-ia qual era o ficheiro que eu iria executar. Neste caso não tenho aqui nada, mas eu posso simplesmente fazer o seguinte: atribuir ao botão submit, isto, ou melhor, em vez de ser ao botão submit, é à form, ok? A nossa form, neste caso nós só temos uma, quando a nossa form for buscada, eu quero alterar a sua propriedade submit, e nós depois iremos explorar aqui isto com mais detalhe. E o submit eu posso simplesmente criar aqui uma function, uma função anónima, que simplesmente vai retornar return false. E o que vai acontecer neste caso é que quando eu tentar submeter o meu formulário, okay, eu vou aqui apagar tudo isto e voltar a criar aqui um formulário, quando eu clicar em enviar, reparem que já não vai ali rigorosamente nada. Portanto, o formulário não está a ser enviado. Se eu aqui simplesmente comentar este texto e voltar a refrescar, automaticamente o formulário é enviado. E, portanto, eu posso utilizar aqui este tipo de definições que nós iremos ver em substância mais à frente, para atribuir funcionalidades aos formulários. Este vídeo serviu apenas para vermos que existem então várias possibilidades de nós podermos selecionar os campos dos formulários. Iremos depois ver com maior detalhe de que forma é que nós podemos operar com os elementos dos formulários através do jQuery.